Antes de voltar aos vinhos, vamos falar um pouquinho sobre a sua profissão. Quais são as novidades na oftalmologia hoje? A oftalmologia é uma das especialidades médicas que mais evolui, Beto. A gente não pode dormir no ponto, é impressionante. Os lasers crescem cada vez mais, a tecnologia do laser, as cirurgias para correção de grau. Cada vez mais a gente consegue corrigir mais e libertar mais o paciente dos óculos. Essa parte de córnea evoluiu muito. A parte de lentes intraoculares, nas cirurgias de catarata, de correções, cada vez se opera mais cedo para o paciente de catarata, porque ele se liberta do óculos mais cedo. A qualidade óptica, as cirurgias que eu fiz ontem, teve pacientes hoje, ao retirar o curativo, que já notou uma diferença marcante na evolução, no resultado. Em 20 anos de oftalmologia, o que eu pude acompanhar da evolução, a cirurgia de catarata, que incisão, dando pontos, o doente demorava 2 meses para recuperar a sua visão. Hoje, 2 milímetros de incisão, sem pontos, o doente em 1 semana já está livre para todas as suas atividades. Risco sempre vai existir na medicina, né, Beto? É uma área não exata, mas cada vez esses riscos ficam menores. Cada vez fica mais seguro. O senhor recomenda a cirurgia para quem tem dificuldade? Com o passar do tempo, vai diminuindo a visão da perto. Né? É recomendável a cirurgia? Se o paciente tem grau para longe, também, hoje já se consegue deixar esse paciente lendo sem óculos, com a cirurgia. Tá? Ora, se ele não tem nada para longe, ele tem uma perfeita visão para longe, somente para perto, não é um bom candidato ainda. Tá? Os lasers estão evoluindo para tentar deixar longe e perto do mesmo olho com boa visão, mas ainda não são bem os resultados só para perto, tá? Florianópolis tem muitos casos de doenças que afetam os olhos, como por exemplo lá no oeste, muito grande, o problema de cegueira por causa daquele porquinho criado no fundo de casa, né? Toxoplasmose. Nós temos muitos casos aqui, né? Temos. A toxoplasmose. Aqui tem alguma coisa que ataca as vistas, a visão das pessoas de alguma forma, com maior incidência de que Não, a toxoplasmose também é marcante aqui, né? Aqui? No sul do Brasil é muito forte a toxoplasmose. Chapecó e Erechim é o principal foco no mundo. Só fazer um lembrete ao telespectador. É o seguinte, hoje em dia a carne de porco que você compra no supermercado, ela já pode ser consumida até mal passada, porque o controle sanitário é rigoroso. O que causa a toxoplasmose que o doutor está falando agora é aquele porquinho criado no fundo do quintal, que na hora do abate não é avaliado, porque a toxoplasmose é fácil de identificar nas bochechas, né? Corta as bochechas e pega as larvas por aqui, né? É isso que acontece no frigorífico, né? Exatamente. E aí acontece muito isso. Qual o sintoma que ela tem, doutor? Que dá ainda para... No ser humano, ela pode dar febre, ela pode dar adenomegalia generalizada, quando ela é sistêmica, e ela pode não dar nada. Dá uma febrezinha que a gente acha que é um simples resfriado, aí ela dá a fase primária. Depois ela pode se instalar na retina. Depois de instalada, dá para fazer alguma coisa, doutor? Depois de instalada, tem que curar para evitar que ela avance, porque ela vai deixar uma cicatriz, vai deixar uma sequela. O sintoma pode ser febre. O que mais? Pode ser febre, adenomegalia, gânglios por todo o corpo. Tá. E chama de ínguas também? Ínguas, isso. Ínguas, não só na virilha, todo canto. E na oftalmologia, o principal sintoma é queda de visão. Se tiver uma queda repentina... Exatamente. De repente, em um dos olhos ficou tudo nebuloso, aquilo pode ser uma crise de uma uveíte por toxoplasmose, que é uma inflamação lá dentro do olho, na retina, provocada pelo toxoplasma. Que outras orientações o senhor dá assim para que o telespectador fique atento no caso da visão? Deva procurar urgentemente o médico? Eu acho assim, dos maus que a gente mais combate é o glaucoma. O glaucoma tem que ficar muito atento. E, infelizmente, só se consegue descobrir medida a pressão fazendo um fundo de olho com o oftalmologista. O glaucoma é muito triste, ele não traz sintoma. Quando a pessoa percebe, já está perdendo e é irreversível. Né? Então, acho que o glaucoma é uma das coisas mais importantes. Assim. As uveites, de uma maneira geral, o diabético tem que ficar sempre fazendo fundo de olho, porque o diabético, se pegar rápido uma hemorragia, laser, cura, perfeito. Se deixar avançar, chegar num estado muito avançado para a gente, não tem mais o que fazer. Em crianças, os métodos para identificar que elas têm deficiência na visão, hoje estão muito avançados, doutor? Beto domina bem a área, Beto, a parte de oftalmologia. Tem filho pequeno? Então, em criança é assim, nossa visão
O nosso olho é como se fosse uma microcâmera, um órgão captador. Ele tem que estar perfeito até os 8 anos para se formar a visão cerebral. Se tem alguma coisa atrapalhando nesse período, tem que ser corrigido. Então, às vezes, uma criança tem, por exemplo, grau num olho e não tem no outro. Esse olho, se tiver grau e não for corrigido, lá no cérebro não vai ser estimulado. Como é que os pais podem perceber isso? 2, 3 aninhos de idade, exame oftalmológico. Ah, ok. Não escapa. Criança, 2, 3 anos, vai ao oftalmologista. Exatamente. Grosseiramente, o pai tem que tampar um olhinho, fazer ele visualizar alguma imagem e tampa o outro. Não com os 2 olhos juntos. Tem que Aí o pai pode já medir com olhos separados. Não tem outro sintoma como batida, como cair? Pode também, ele pode estar tropeçando, mas cabeça, são sintomas cabeça, mais... não. Dor de cabeça quando tem 1 grau, mas é um pouquinho maior. Mas com 2, 3 aninhos não se queixa, ele não queixa, então tem que fazer um exame oftalmológico. Que é exatamente o ponto para fazer a correção. E hoje em dia nós temos oftalmopediatras. Todas as principais clínicas da cidade já têm oftalmopediatria, onde são oftalmologistas preparados para manusear as crianças. Doutor, há uma deficiência de médicos pediatras, gente. Ninguém mais quer ser pediatra. Não sei se é porque os pais incomodam a noite inteira, os médicos, ou o que é. Mas a oftalmologia cresce ou se mantém estável? A oftalmopediatria é bem definida porque o oftalmologista não faz só oftalmopediatria, ele também faz oftalmologia adulta. Infelizmente, o problema da pediatria, com esse sistema que está tendo dos convênios, que escravizam o médico, remuneram muito pouco, e é uma consulta que a criança tem, às vezes leva 1 hora, 1 hora e pouco, para ganhar os seus 20 e poucos reais, 30 e poucos reais. É difícil, a pessoa tem família para alimentar, então isso fica difícil. Pagar, claro, isso então isso está dificultando um pouquinho a pediatria, mas acho que vai ser um período, depois vai se tornar uma especialidade muito importante pela carência que vai existir. Onde é que o senhor harmoniza a sua profissão com o vinho? Onde é que o senhor encontra, onde é o seu ponto de encontro com o vinho? Porque o vinho também ele é paixão, ele é um desafio. Onde é que o senhor encontra isso? Isso é difícil de administrar, sabe? Porque eu sou movido a paixões, eu sou muito focado, toda a minha vida foi assim, desde adolescente, ajudando meus pais, trabalhando. Seus pais daqui? Daqui, meu pai tinha um comércio de bebidas na época, a gente distribuía bebidas de Iguaçu, Antônio Carlos. Qual era o nome, não? Era Nadibel. Nadibel. Meu pai chama-se Nagibe, então a gente distribuía bebida por toda a região. Antônio Carlos, governador Celso Ramos. Então eu cresci nisso, a gente engarrafava vinhos Uru, que a gente trazia de Uruçanga. Imagina, Uru. Então isso tudo eu cresci nisso aí, sempre focado. Nessa hora, administrar isso, porque o vinho é uma paixão imensa. O vinho a gente evolui a cada garrafa que a gente abre. A sabedoria engarrafada, né? Então os amigos que estão ao redor, as pessoas ao redor do vinho, são pessoas muito interessantes, que a gente aprende com elas. Então eu tenho que gerenciar isso, porque o meu foco principal hoje é a oftalmologia. Então eu tenho uma certa dificuldade de gerenciar, porém, o que eu faço? É final de semana. Durante a semana, agora até a gente tem um evento ou outro com os lançamentos dos vinhos, mas basicamente é final de semana. Com a boutique da Abreu Garcia, que vai ficar pronta ali na Alves de Brito no máximo em 4 meses, o projeto vai para setembro, outubro, o senhor pretende ajudar a mudar que realidade? Bem, a gente pretende trabalhar... Não é só mostrar seus vinhos? Sim. Então, não é só mostrar? Não é só mostrar eles, e sim integrar eles ao alimento, à comida. Então eu acho que o vinho pede uma comida, e ali a gente vai sempre trabalhar na harmonização. Então vamos abrir um branco, vamos fazer uma brincadeira. O que esse vinho está indo melhor pela acidez dele, o que ele pede. Cozinheiro e chefe da cidade se preparem. Exatamente. Vocês vão ter que chegar lá. Exato. Ele vai ter uma programação. O contrário, né? Exatamente. Ele vai fazer uma programação com os principais chefes da cidade. A gente vai criar cursos para a comunidade e associando o vinho com a boa culinária. Fábio, qual é a uva de preferência? A preferida de todos? Qual é a que ela é unânime? Essa daí vai muito de gosto da pessoa, né? É mais famosa, né? Sauvignon. Sempre diz que um vinhedo que não tem a Chardonnay, a rainha das brancas, e a Cabernet Sauvignon, que é a rainha das tintas, não é um vinhedo, né? Então, isso daí é aquele que já tem uma história em cima dessas uvas, né? Mas esse aí vai do gosto pessoal de cada um. Então, por que todos os vinhedos são plantadas rosas?
no início como é que a plantação de vocês é espaldeira? Espaldeira. Tem uma que é assim, né? E tem a Y. tem a A reta. Y é a nossa espaldeira reta. E nós também temos lá roseiras, mas apenas para ornamentar, para poder dar beleza ao vinhedo. Mas antigamente tinha-se uma conduta. Um mito? Achava-se que o seguinte, o fungo, quando ele ia chegar no vinhedo, ele primeiro chegava na roseira. Dava um alerta, opa, é hora de pulverizar. Hoje em dia, com os tratamentos preventivos, ninguém espera mais ele aparecer. A gente já tem que combater antes dele aparecer. Mas a gente mantém, fica bonito. Qual é o controle ecológico que é feito lá no local, doutor? Hoje em dia, quem não tiver um eco na cabeça está fora da realidade. Que controles vocês fazem lá nos vinhedos, doutor? A gente sempre procura trabalhar muito forte em cima do monitoramento de pragas e doenças para intervir o menos possível com os produtos agroquímicos, né? Então hoje não existe você dizer, vou fazer um vinho agroecológico de altitude com uvas finas, né? São muito suscetíveis a pragas e doenças, né? Então a gente procura sempre intervir o mínimo possível com os agroquímicos. E aqui vai um lembrete também ao telespectador. Hoje falamos, está em evidência os produtos orgânicos, mas prestem atenção. Orgânico sem selo não é orgânico. Orgânico sem selo não é orgânico, porque a propriedade que produz orgânicos tem que ser vistoriada. Recentemente, o senhor é médico, aquela praga que teve na Europa foi o E. coli, né? O E. coli todos nós temos no organismo. Sim. Então, na plantação que é considerada orgânica, são utilizados o que? Estercos. Isso mesmo. Queira ou não queira, a sua resposta foi muito boa, porque intervir o menos possível, às vezes, é necessário. Nós não podemos fugir da realidade. Sim. É isso aí. Não adianta querer abrir mão de tudo, dizer que é orgânico, não ter controle, lá na frente a gente tem uma praga. As uvas americanas até se consegue. Hoje nós temos até no nosso estado alguns vinhos orgânicos, mas com uva americana, que elas são mais resistentes. É mais fácil de conseguir. Sim, foi o início, né, doutor? Agora as viníferas... Lá atrás, os vinhedos americanos, as uvas americanas eram resistentes, né? Sim. Então, aqui uva americana... Bordeaux, a Isabel, hoje tem pessoal ali na região de Rio do Sul, tem o pessoal que faz o vinho orgânico. Vinhos de mesa, né? Vinho de mesa, E a diferença entre nós temos, não é o orgânico, tem são dois tipos. É a produção natural e a produção, fugiu o nome agora, que tem um outro nome, depois eu vou lembrar, a gente chama. A diferença entre um e outro, que fica com cheiro de esterco também, o vinho, não fica bom. Hoje tem muitas pessoas abusam do adubo de aviário e tem a Sangiovese, foi uma variedade que você nota que ela interferiu no aroma do vinho e passou. É difícil de acreditar, mas acontece. O que interfere no vinho, no resultado dele, que você percebe na uva? Por exemplo, a gente sabe que o presunto Pata Negra, né, ele tem aquele sabor por quê? Porque ele é alimentado com castanhas, com o passar dos séculos, já assimilou geneticamente o sabor da castanha na própria carne. O que define também o vinho nesse aspecto? O que acontece? A gente trabalha sempre monitorando o vinhedo desde o amadurecimento da uva, para a gente encontrar um equilíbrio de acidez, o teor do grau Brix, né, a quantidade de açúcar produzida pela uva. Então, para você o quê? Para você ter uma uva de ótima qualidade. Lembrando ao telespectador que o grau Brix é o grau de açúcar. Acho que o tempo de colheita que é o ponto-chave nisso aí, Beto. Tu tem que esticar o máximo possível o tempo de colheita. Então a gente vai dar uma paradinha e volta já para falar sobre se teremos ou não um vinho licoroso. Fique conosco.